Amados, bom dia. Que bênção ver você aqui, Ana. Faz tempo que nós nos encontramos, marido. E também agradecemos a presença do Paulo. Será que está certo isso daqui? Chega mais para cá? Tá bom, Douglas? Paulo, você de Araraquara, vai para São Paulo. Que Jesus abençoe seu retorno. Vai residir com os filhos, não é? Então, que Jesus abençoe. Tem tudo certo. Cada vez mais nós estamos no nosso encontro, Aprendizes da Fraternidade. Fica muito feliz porque o grupo vai aumentando. Mas para quê? Para estudar. E é o que nós precisamos, mais nada. E a nossa transformação moral, a nossa mudança, não? Então, hoje falaremos com muito amor. Pedimos que Jesus nos inspire, Ele não, os seus mentores maravilhosos, benfeitores, nos inspire para que possamos passar uma mensagem precisa sobre esse tema. Estamos na lição 93. Já estamos na metade do livro, porque tem 180 lições, já estamos na metade do livro. Olha como estudamos bastante. Lição 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, do abençoado Emmanuel, psicografia da maior antena psíquica do mundo, maior espírita do mundo, Francisco Cândido Xavier. E, nesta manhã, nós falaremos sobre alegria cristã. Então, vamos lá. Antes, vamos focar na palavra alegria. Alegria. O que constitui a alegria do ponto de vista material? Do ponto de vista do cotidiano. Alegria, ficamos felizes quando reunimos os familiares, quando alguém tira um carro, quando melhoramos a nossa casa, quando as pessoas conseguem vencer uma doença. Então, a alegria, esta é uma alegria material. É uma alegria, vem e passa, vem e passa. Porque tudo é efêmero, não é nada, não? Quanta alegria, às vezes, num casamento, aquela pompa, aquelas júris, aquele tudo, passa, muito bem. Nascimento de uma criança, alegria, muito bem. Mas por que no Espiritismo o Emmanuel focou nesse texto? Alegria cristã. Ela é diferente. Parece mentira, mas ela é diferente. A gente não faz ideia do que seja. E aí, vendo o texto, a gente vai entendendo. O que é essa alegria cristã? É o seguinte: todos os percalços pelos quais passamos, não? Doença, de repente, olha, teve uma melhora, ai, que bom, aconteceu, são colocações que passamos por necessidades de toda sorte, é emocional, é física, é do relacionamento familiar, pode estar aquela coisa confusa, de repente vem uma fala contente, isso é alegria. A alegria cristã, ela vem depois de todas as tristezas pelas quais passamos. Por isso que é a alegria cristã. E hoje, depois da prece, a Fatinha vai colocar uma música chamada Alegria Cristã,
que existe. O espírita prestou atenção bem nesse tema e também o Emmanuel prestou atenção e tem uma música. E vocês que são da mocidade espírita, de outros tempos, vão lembrar quando ela colocar depois para vocês ouvirem. Então, de onde essa alegria, de onde o Emmanuel tirou isso daqui? É interessante que, por isso que a gente sempre batalha no instruir. Emmanuel, esse espírito, mentor do Chico, ele tinha um conhecimento profundo de tudo, principalmente do Novo Testamento. E essa frase, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, ele vai tirar de um versículo. Falei, meu Deus, que está em João, no Novo Testamento, é o versículo número 5, onde está lá, o Paracleto. Falei, mas, puxa vida, naquela época, João viveu mais de 100 anos, na época de Jesus, ele foi o único que sobreviveu a todos os sacrifícios, e ele, então, no evangelho dele, vai estar o Paracleto. O que quer dizer Paracleto? Consolador. Quem é o Consolador? Isso que eu fico impressionada, e é por isso que eu adoro conversar com vocês numa manhã como hoje. Quem é o Paracleto? Quem é o Consolador? O Espiritismo. Porque Jesus, gente, no meio de toda aquela parafernália que ele viveu, 3 anos super perseguido, então ele disse, com todas as letras, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, eu vos enviarei o Consolador, é o Paracleto, e ele vos falará das coisas as quais agora eu não posso falar. Quer dizer, há mais de 2000 anos eu poderia falar mesmo. Ninguém ia entender. Se não entende hoje, vai entender. Há 2000 anos, nós estávamos na infância espiritual. Hoje estamos na adolescência e está difícil. Está difícil, ninguém quer estudar, precisa estudar, precisa ler. Então, nesse item do Paracleto, no Novo Testamento, ele diz assim, porque Jesus, veja bem, sabia de tudo que iria acontecer com ele. Então, toda a problemática da perseguição, a problemática da crucificação, ele sabia. E os últimos tempos dele, na qual ele também fala isso, principalmente focando, principalmente a última ceia, eu vos deixarei, parará, ele explicava, e os discípulos, mas como, mestre? O senhor não reage, né? Então, o Paracleto, ele diz assim, que está lá, amém, vos digo que vos chorareis, entoareis lamentações, e o mundo nessa hora se alegrará, mas vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele falou isso, João transcreveu, e foi real, porque na hora da crucificação, vocês lembram bem, a gente tem visto pelos estudos de domingo, o que faz? E o povo que ele havia curado, atendido, acudido, entendeu? Aquele povo esqueceu de tudo que era bom. E o que falava? Crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele falou, e os discípulos sumiram, ficou João que escreveu isso.
Os discípulos sumiram de medo. Então, e ele disse: olha, todos irão ficar alegres. E ficaram. E vocês vão chorar bastante. Mas depois do choro, vocês se alegrarão. Por quê? Com a ressurreição. Entende? Essa fala aqui, ó. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E é por isso que no início da fala eu fiz a distinção das duas alegrias. Essa alegria cristã é depois da tristeza. Não é essa alegria que você tira um carro, que você arruma casa, não sei o que mais, faz uma plástica, fica linda. Não fiz nunca, vou fazer. Então veja bem, é bem diferente. E João falou isso porque ele viu aquele momento. Ele foi o único que viu, os outros sumiram, entende? Então vamos, está explicado, está tirado do Paracleto, no capítulo 5, versículo, eu acho que é 20, capítulo 16, versículo 20. Então, vamos para o Emmanuel agora. Está lá. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, já expliquei por quê. Naquela época, tudo aquilo que aconteceu. E realmente os cristãos ficaram eufóricos, porque Jesus, além de ressuscitar, procurar o corpo dele, foi impingido por Anás e Caifás, a busca em todos os lugares possíveis, e não encontraram o corpo de Jesus. Determinação também do Império Romano, não encontraram Jesus. Ressuscitou, muito bem, mas ele depois materializou-se. Aí é que vem a grande alegria cristã. E ele, quando chega para os discípulos ainda amedrontados, entra, não cobra nada. Pedro, você me negou. Judas havia se enforcado. Fulano, não. Ele simplesmente disse: a minha paz os dou. É isso que ele quer. Então, essa frase o Emmanuel tirou daí. Então vamos lá no Emmanuel agora. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor. Primeiro que sumiram de medo. E quem não tem medo? Todo mundo tinha. E eles não tinham ainda essa convicção da continuidade da vida, que a vida continua. Não tinha. Como ainda a gente tem medo da morte normal, tá? Não conseguiu disfarçar a dor, o desapontamento. Por que desapontamento? Porque eles estavam esperando, gente, um Messias, mesmo os discípulos, que libertasse a Judéia do povo romano, que cobrava impostos. Eles queriam o Messias para eles, era isso. Mas não chegou esse Messias que eles queriam. Chegou o Messias para pregar o quê? O amor. O amor, não adianta. Jesus foi crucificado só por isso, porque pregou o amor, o perdão, a caridade, o bem. Estavam tristes, todos os discípulos. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. É o que eu falei, eles queriam a liberdade monetária. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, falava: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se lhe alegrará,
e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E tem mais, demora quantos? 20 séculos para que ele retorna com o Espiritismo em 1857 com o Livro dos Espíritos e abrindo para nós essa nova visão das coisas. Toda a tristeza passar. E aí lembrando sempre desta frase que ninguém pode esquecer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Conversamos ontem, né, Douglas? Você tem que se amar. Ninguém é mais importante que você. Você pode ter tristeza, mas passa. Você tem que se amar, tem que se cuidar, tem que se instruir, tem que ter religiosidade, tem que buscar a bênção da cura, mas não só da cura física, a cura espiritual, mudança de comportamento, mudança de atitude. Nós pensamos que mudamos e não mudamos muito, não. Estamos arraigados ainda ao orgulho, ao egoísmo. Nós estamos ainda nesse patamar, precisamos mudar. Então, veja bem, mas essa tristeza se converterá em alegria. E na anotação que eu fiz, então eu só coloquei aqui que em 1857 vem a obra-prima que deve ser estudada regiamente, que é o Livro dos Espíritos, é a parte filosófica. Está ali a cartilha do Espiritismo. Mas dá trabalho, questão por questão. Sim, mas aí está. Ali você vai encontrar um ensinamento. Um dos últimos que eu estou lembrando agora. Trazemos de outras vidas no Espírito e pelo Espírito, a moralidade e a intelectualidade. Você não é inteligente nessa vida, você não tem o padrão moral elevado dessa vida. Quem tem? Você traz de outras. E quem não tem? Porque ainda não aprendeu. Então, o Livro dos Espíritos é isso. E agora? E a segunda obra que toda casa espírita tem que fazer: estudar o Evangelho. Por quê, gente? É Jesus. Ele dá uma fala e os espíritos explicam. E eu não sei por quê, inventam moda. Não. É Evangelho. Ninguém conhece o Evangelho inteiro. Eu conheço porque estudo. Se eu não estudasse no centro, porque estudar sozinho ninguém quer. Entende? São as duas obras básicas, basilares da doutrina: o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Mas e o Livro dos Médiuns? E a Gênese? Tudo bem, complementar. Como que vai estudar o Livro dos Médiuns se você não conhece nada de fluido, de nada? Não tem. E ninguém muda ninguém, e as coisas vão acontecendo, e Deus sabe o que faz. Vamos em frente. Aí, ele diz isso, explicamos bem. E aí, Emmanuel continua. Através do Emmanuel, dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos debandados sumiram, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Foi uma lástima. Mas quando Jesus disse: a minha paz vos dou, ele já introduziu ali a fala: vocês serão
os continuadores do Evangelho, da Boa Nova. Vocês irão divulgar, falar. Eu não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu pai. E vocês vão falar do Evangelho, perdoar 70 vezes 7. Vocês vão falar isso para os 11 que ficaram. Muito bem, entenderam? Todos saíram para isso. E todos, menos João, foram, pregaram, fizeram, aconteceram e foram sacrificados. Teve um, não ia colocar todos aqui, que eu fiz uma pesquisa. Teve um, acho que é o Bartolomeu, que foi cerrado ao meio, vivo. Puseram assim, pá! O João, o evangelista, jogaram numa água quente, mas ele estava com uma proteção espiritual tão grande, não aconteceu nada. E o João foi o único que viveu até 110 anos. E os outros, todos, sacrificados, degolados, apedrejados, todos. Mas está falando, o Emmanuel está falando aqui. E aconteceu realmente isso. E não foi só com ele, foi com depois os que chegaram. Pedro, Simão Pedro, foi tentar, também foi sacrificado. Foi crucificado de cabeça para baixo. Saulo, que se transformou e se cristianizou, também foi. Então veja bem, aqui está falando, ele está falando. E o circo romano? Para que o circo? O circo romano, o Coliseu, só foi feito, gente, veja bem, para esses eventos. Crucificar a pessoa, queimar viva, e o pessoal assistindo, batendo palma. Olha, está rasgando o outro, arrancando a perna, fazendo isso. Era uma diversão para aquele povo que não entendia de Deus único, não entendia vários deuses. Então, e o circo foi para isso, para queimar as pessoas vivas. Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, foi queimada viva com seu filho, ali, entende? Então, o Emmanuel rememora aqui, quantas lágrimas, mas espera, o tempo passou, e a alegria cristã foi chegando. Por quê? Porque veio o consolo. Para tudo tem uma solução. Só que você quer a solução na hora, não tem. Tem que esperar, tem que sofrer, tem que acontecer, porque faz parte do processo. A dor educa. A dor educa. Então, no Emmanuel, voltamos lá. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior. Não é essa aqui, é espiritual. Uma vida superior, repleta de paz e alegria. Mas espera, para chegar aí, temos que fazer a nossa caminhada agora, nessa reencarnação, bonita. Amor, amar incondicionalmente a todos. Mas fulano não me ama, não importa, você tem que amar. Você ama. Bom, instruir. Mas o Vanderlei aborrece, tem que estudar. Tudo bem. Então não entra nessa vida superior aqui, não entra, não vai ter jeito. E a mais importante que eu penso é a prática da caridade. Como é que você vai galgar essa colocação abençoada de vida superior, estar na espiritualidade, na paz, no bem, no amor, na luz, nas propostas, se você não praticar o bem,
Se você não pensar no próximo, se você não acudir a criança, não é possível. Estamos colocando no Clube do Livro, e agora que lendo, uma obra, eu estou relendo rapidamente, não sei o que lá dos Horizontes, onde explica muito bem que as crianças que são colocadas nos orfanatos e nas creches, nos orfanatos que pai abandona, mãe abandona, é proposta reencarnatória dela. E que a entidade, eu conversei com o Senhor Douglas, não falei? E que é porque não tinha chegado o livro, e que a entidade que trabalha com isso, ela é amparada espiritualmente. E por isso que tudo dá certo, viu, Célia? Você pede dinheiro, o povo dá. Você quer pintar e pinta. Não é assim? É assim. Então, realmente, a espiritualidade cuida da casa da sopa, do berçário, do educandário, cuida do asilo dos idosos, vão mudando as inteligências para trabalhar, as diretorias. É isso. Então, está aqui. Essa paz, essa alegria que vamos obter na espiritualidade vai depender da nossa caminhada agora, dessa reencarnação. Por isso que estamos batalhando assim. E a gente fala. E essa obra explicou isso, fiquei feliz da vida. Nenhuma entidade está desamparada da espiritualidade. Ninguém vê, mas está lá. Vamos em frente. E aí, o Emmanuel, eu anoto e depois nem leio o que eu anoto, tá bom? E o Emmanuel diz o seguinte: essas dores que temos que passar, todos passamos, representam, a gente não vai entender isso, é só um Emmanuel para falar e a gente buscar. Representam auxílio de Deus à terra, estéril nos corações humanos. Então, o nosso coração está assim, não faz nada de bem para o outro, não. Quer que o outro faça o que eu quero? Não pode. Não pode. Faz isso, limpa aqui, cura lá, conserta lá. Não. Use uma linguagem dócil. Você vai conversar com uma serviçal que não limpou direito uma coisa? Olha, por favor, aqui não está muito em ordem, vamos deixar em ordem. Ela faz aquilo 1000 vezes com amor. Mas se você falar, mas você, hein, que coisa, olha, meu amigo, ela chuta o balde. Então, é isso o que o Emmanuel fala aqui, entende? Essas coisas pelas quais passamos, todas, desconforto familiar, doenças, presta atenção, Valdeirês, doenças, maltrato, vendo distensões em qualquer situação, são, tá aqui, representam auxílio de Deus para os corações empedernidos, para ver uma mudança. E a hora que você começa a se auto-amar, começa a amar o próximo de verdade, dando do seu tempo, da sua roupa, do seu dinheiro, que você não vai levar nada, você começa a melhorar, o seu coração começa a expandir, você ama a todos, você quer feliz, você está nessa alegria cristã. Então, Emmanuel fala aqui. Então, aí as dores, ele fala, está nele, chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam ali lírios maravilhosos. Claro, com as dores vamos aprendendo tudo. Vamos aprendendo que não podemos entrar no campo do vício, não podemos entrar na comilança, na beberança,
na drogadição, nos maltratos com a família. Nós vamos entendendo. E a paz começa a habitar no seu lar. Um mudando, o resto muda. Mas se um destrambelha, pode acreditar o resto destrambelha. Então ele está falando aqui. As dores são como adubo para melhorar esse coração, para você entender que precisamos ir na casa da sopa, na casa do caminho, auxiliar. Porque assim, as pessoas pensam, mas eu dou R$10 todo mês. Tudo bem, tem pessoas que não podem dar o tempo delas, que é o mais precioso, mas quem pode dar o seu tempo. Isso é ótimo. Conversar com alguém, na hora que está picando um legume lá, na casa da sopa, ai, mas não estou bem hoje, mas vai ficar bem, papá. Isso é uma bênção. Então, as dores funcionam como adubo para melhorar os nossos corações. E ninguém passa por aquilo que não precisa passar. É duro, né? Dói, né? Então, vamos no Emmanuel, na questão, nós estamos aqui. Sexta questão. Então, todas essas dores aí que nós falamos, vai domando os orgulhosos. Você pode ter dinheiro, mas a hora que começa a doer alguma coisa, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não paga, não cura, e aí? Educa. Vamos ao Emmanuel. Sexta, o item 6 que eu pus aqui. Os inquietos, ele é danado, salvadores da política e da ciência na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por tempo indeterminado, atirando aos desvios sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Com essas palavras, Emmanuel ressalta que todos aqueles que transgridem as leis morais, que está no Evangelho segundo, aliás, no Livro dos Espíritos, na terceira parte. As leis morais, lei da adoração, lei da reencarnação, lei da conservação, todas, lei de justiça, amor e caridade, coisa e tal. Livro que a Sônia vai estudar agora, de terça-feira, inteiro. Todas as leis morais. Muito bem. Quem transgride as leis morais, no dizer de Emmanuel aqui, não tem jeito. Eles pensam, e as orientações, a gente vai vendo dos outros. Precisa do psicólogo, do psiquiatra para descansar. Não, precisa descansar. Mas descansar a consciência não tem jeito. E as leis morais estão na consciência. Não adianta ser espírita católico daqui. Você sabe o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Claro que você sabe, a sua consciência sabe. Mas não adianta fazer uma feiura e depois, desculpa, para, não faça. Pense antes de fazer. É complicado, né, Malu? Ela diz, é complicado. Então, com essa fala, o Emmanuel fala que não podemos transgredir as leis morais. E você vê, no campo da política, no campo socioeducacional, veja bem, quanta aberração esse pessoal está fazendo, pensando que eles são eternos. Vão atravessar um umbral, uma dificuldade imensa. Vão pedir reencarnações assim, excluídos. Morador de rua, vão pedir, porque estão dilapidando os cofres públicos. Crianças, gente, de 13 milhões de crianças que prestaram o Enem, 12
conseguiram fazer a redação. A educação morreu. Não, nós temos, né, Ana, analfabetos. O que está fazendo a humanidade e os professores e tudo? Aí, ó, está aqui, está aqui. Quanto mais emburrecer o povo, melhor. E o Espírita manda instruí-los, instruí-los. Vocês vejam cada coisa. Como é que a doutrina, ela é sadia? Como ela é sadia? Então, o Emmanuel explicou bem aqui. Essas criaturas que vocês aprendem na casa da sopa são indivíduos do passado que dilapidaram o cofre, fizeram isso, fizeram aquilo, e agora vai resgatando, vai resgatando. É aproveitar. Então, aí Emmanuel continua aqui. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas para nós, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas nas mãos infantis. Dá poder uma pessoa, gente, que não tem a mínima coisa, é um Hitler. Hitler era inteligente, sim, veja o que fez, e tantos outros. E aí, nesse comentário, nessa fala do Emmanuel, que é o item, aí eu tornei a falar, por isso nós temos uma alegria perene. Temos que atravessar as dores, as tristezas, as amarguras para atingir a alegria cristã. Não tem jeito. Essa alegria é diferente. Quando você vê uma criança acudida, quando vocês dão comida na casa da sopa, aqueles caras comem, que delícia, encheu o estômago, imundo, tomou um banho, que delícia. Isso é alegria cristã. Não é essa outra alegria. É um chamamento muito grande. Estamos quase terminando. E Emmanuel diz, por esse motivo, Jesus reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem lá na vida espiritual com um valioso patrimônio. Por quê? Aproveitar a oportunidade de agora. E a dor está aí, paciência. O desconforto familiar está aí, paciência. Tudo isso a doutrina nos escora. É a única doutrina, é a única religião que convida ao estudo para essas coisas, para abrir as comportas da alma, para abrir o coração, para entender. Mas eu estou com 80 anos, eu não vou picar legumes, eu não vou. Vai sim, porque fica sentado. Mas eu não vou dar aula, tem que ficar em pé. Vai sim, fica se dá aula sentado. É assim. Vai achando os mecanismos. Divaldo, 97 anos, está lá, um câncer na bexiga, mas está ficando bom, graças a Deus. Exemplo para a humanidade, como Chico. Não tem outro. Então, vamos terminando. Eis, é a última frase dele. Porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Não vamos pensar só na coisa do agora, não. Vamos pensar, estou passando por isso, mas eu vou chegar lá. Aí eu completei assim,
Assim, entendemos que a alegria cristã não consta de processos de materialidade, dinheiro, sítio, fazenda, isso, e não é e aí, não é. Mas sim quando vencemos todas as dores do caminho para alcançar a felicidade imortal. Ser recebido dá medo, não? Quando desencarnar, por quê? O que a consciência vai falar? O que você fez? O que você deixou de fazer? Isso que importa. A doutrina explica. E aí, no Novo Testamento, no item que eu vi o Paracleto, está assim: Jesus termina o versículo dizendo, é lindo, no mundo tereis aflições, provações, mas animai-vos e tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu. Ele está aqui até hoje. E cadê Anás? Cadê Caifás? Cadê Pilatos? Cadê Herodes? Cadê, gente? E olha os ensinamentos que eles nos passam. Um bom dia, um bom domingo, uma excelente semana com Jesus. Muito obrigada.